Convido então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós leremos hoje os versículos de 5 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 15. Uma das passagens centrais para entendermos a respeito da oração, um meio de comunhão que Deus nos deu para com Ele. Acompanhe então atentamente, com reverência, a palavra do Senhor, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de Ti nos colocamos certos, ó Pai, de nossa total incapacidade, ó Pai, de compreendermos as Tuas verdades, se não for pelo Teu Santo Espírito em nossa vida. Por isso, nesta noite, ó Pai, clamamos que o Teu Santo Espírito nos conduza a compreendermos, ó Pai, a Tua obra em nossa vida. Cremos que podemos pedir isso, porque Cristo nos conquistou para isso. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Jesus, nessa determinada circunstância, não nos ensina somente sobre o que é a oração, ou como devemos orar. Mas Jesus irá nos ensinou os seus discípulos a respeito da oração como um meio de experimentarmos a comunhão com o nosso Deus. Sim, a oração vai além de uma manifestação nossa para com Deus. Ela é, na verdade, aquilo que nos proporciona um momento de experiência de intimidade com o Senhor. Vai muito mais além do que o que nós fazemos para com Deus, mas o que Deus faz por meio dela em nós. Vejam, os efeitos do pecado em nossa vida, os efeitos tenebrosos do pecado, podem deturpar aquilo que Deus nos dá para uma intimidade com Ele. O que eu quero dizer é que a forma com que nós enxergamos, experimentamos a oração, pode ser um caminho de comunhão com Deus, mas também um caminho de nos distanciarmos dele. A forma com que nós utilizamos, os princípios que norteiam a nossa oração. Portanto, a nossa vida de oração é um bom termômetro para avaliarmos como anda a nossa comunhão com Deus. A sua vida de oração é um termômetro para que você avalie a sua vida de comunhão para com Deus. Por quê?
A primeira pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos é: a quem a nossa oração é destinada? Afinal de contas, quem é aquele, ou qual o objeto, ou qual a finalidade de nossa oração? Para onde ela é direcionada? Jesus nos ensina que os hipócritas usavam suas orações para alcançar o vislumbre ou a atenção dos homens. O Senhor Jesus Cristo diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Vejam, Jesus não está condenando aqui a forma ou local em que nós fazemos as nossas orações. Se você gosta de orar de joelhos, se você gosta de orar na praça, Jesus não está condenando a forma, mas o princípio ou aquilo que rege a nossa oração. A pergunta a ser respondida é: para quem as nossas orações estão sendo direcionadas? Aqui no versículo 5, quando Jesus usa a expressão nos cantos das praças, essa palavra, plateia, é a mesma palavra utilizada para uma plateia de teatro. Ou seja, ele diz que os hipócritas, os cantos das praças ou as esquinas, a mesma palavra plateia, usavam a oração para que os homens olhassem para eles e dissessem como são religiosos, que palavras bonitas, como são cultos ou como são religiosos, olhem só estes homens. Vejam que Jesus também não está condenando que as orações não deveriam ser feitas em locais públicos, porque até o próprio Jesus as praticava em locais públicos. O erro está quando fazemos da oração um instrumento, não para nos dirigirmos a Deus, mas para captar atenção para nós mesmos. A nossa vida de oração diz muito a respeito de quem estamos querendo chamar a atenção. Veja bem, aqueles que se contentam mais em fazer orações em público do que dedicar tempo em particular, estão mais propensos a buscar a atenção de homens do que de Deus. Lembram que eu falei do termômetro? Se a sua vida, se a sua prática de oração se contenta com orações feitas apenas em público, ou quando pedido para que você faça uma oração, você está muito mais propenso a satisfazer homens do que a Deus. Outro bom termômetro para isso é respondendo a pergunta: por que você não ora em público também? Quando lhe pedem para orar em público, medo, vergonha, de quem? De homens? Quem passa muito tempo em oração particular com Deus não deve temer aquilo que os homens pensam do que você fala com Deus. Eu já ouvi: pastor, mas eu não sei falar direito, eu não tenho palavras, eu fico com vergonha. Eu quero dizer que isso é um termômetro. Aqueles que têm uma vida de comunhão, de oração particular com Deus, não deveriam ter medo ou vergonha de se expressar publicamente para com o seu Senhor. Se você tem um momento de intimidade com Deus, se a sua vida de oração é alimentada por desenvolvimento, por desejo, por prática de oração, você não deveria ter medo de orar em público. Ou seja, dois extremos: quando você se contenta só nas orações, em manifestar o seu relacionamento com Deus para que os homens vejam, é um risco. Ou quando você teme manifestar o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus em público, também é um perigo. Ambos apontam, talvez, para uma deficiência de uma prática de oração e de intimidade com Deus. Portanto, vida de oração é um exercício de intimidade com Deus. Um exercício de desenvolvimento de intimidade, um exercício de experimentar comunhão com Deus. Por isso, versículo 6, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Novamente aqui Jesus não está dando um modelo exclusivo de oração.
que o Senhor só irá ouvir as suas orações se você trancar a sua porta, estiver no seu quarto. Não, o que Jesus está nos ensinando que é necessário buscar intimidade com Deus. É necessário buscar, preparar, se organizar, planejar, ter momentos de intimidade com o Senhor, aonde você pode se abrir, aonde você pode despejar todas as suas angústias, medos, aflições, alegrias diante do Senhor, chorar. Por isso, a reclusão. Essa era uma prática do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, de se retirar para lugares, para então chorar ao seu Pai, para dedicar horas. Essa era a prática do nosso Senhor Jesus Cristo. Na intimidade com Deus, recebemos a oportunidade de expormos sinceramente o nosso coração. Quando dedicamos, quando planejamos e principalmente quando desejamos ter tempo de intimidade com Deus por meio da oração, é onde Deus trabalha o nosso coração, humilha o nosso coração, quebra o nosso coração para reconstruí-lo. Então podemos dizer que experimentamos de uma intimidade com Deus. Aqueles que por meio de suas orações buscam a atenção de homens, a palavra diz que já receberam o que queriam, mas aqueles que buscam a atenção do Senhor recebem muito mais. A própria recompensa é a intimidade com Deus, mas também em saber que o Senhor se alegra em ouvir os seus filhos. O Senhor se alegra quando nos achegamos para falar com Ele. O Senhor se alegra quando temos em alta conta este momento que nos foi dado, a oração. Mas muitas vezes banalizamos aquilo que nos foi dado tão preciosamente, um momento em que o nosso Pai está a nos ouvir. A oração é a expressão da intimidade com Deus que nos foi concedida na cruz. A cruz de Cristo reverbera neste momento de oração. A cruz de Cristo, a tão amada, desejada cruz de Cristo, aponta para esse momento singular entre você e o seu Deus. Aquele momento em que você pode se achegar a Deus, foi conquistado na cruz. Jesus continua sendo nosso intercessor para que possamos desfrutar desta comunhão. É por isso que nós dizemos no final da nossa oração, em nome de Jesus. Você já parou para pensar a respeito disso ou só diz porque é assim que se diz? Eu confesso que eu acho muito estranho quando algumas pessoas terminam as suas orações e se esquecem de falar em nome de Jesus. É muito estranho aos meus ouvidos, mas muitas vezes é por alguma ignorância ou pela falta dessa profundidade de compreensão dos resultados da cruz de Cristo em nossa vida. Somente em nome de Jesus o Pai nos ouve. Somente em nome de Jesus podemos nos achegar ao nosso Pai. Vejam como a oração vai ganhando contrastes tão profundos e belos. Você recebeu, por meio de Cristo Jesus, a capacidade de se achegar a Deus, em nome dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedir, chorar, se alegrar, não precisamos de outro mediador, não precisamos de um líder religioso que interceda por nós diante de Deus. Você tem o seu quarto, você tem a sua intimidade com Deus. A questão é, você tem se utilizado disso? Você tem se apropriado daquilo que foi dado por Deus em Cristo Jesus? Tempo de intimidade, tempo para conversar, tempo para chorar, tempo para pedir, tempo para se irar. Sim, a oração é um momento em que você pode se irar e levar para o Senhor, como Jeremias fez.
orando ao Senhor e questionando, para que o seu coração seja trabalhado por meio da oração a compreender a boa mão do Senhor. Quantas bênçãos, quantas riquezas nos são dadas. E o Senhor Jesus Cristo diz: não sejam como os hipócritas que se contentam com tão pouco, que se contentam com belas palavras ditas nas praças, e o olhar dos homens elogiando. Não. A oração nos foi dada para tomar, não para tomarmos algo do Senhor. Vejam, Deus não nos deu o momento de oração para tomarmos algo dele, mas para recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. E eu confesso que é muito estranho quando vemos também pessoas utilizando da oração para exigir coisas do Senhor, para tomar coisas da mão do Senhor, fazendo de algo tão belo, tão profundo, e distorcendo. Não, a oração não foi feita para tomarmos coisas do Senhor, mas para recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Os pagãos faziam assim, criam que pelo tanto falar, pelo repetir, conseguiriam coisas dos seus deuses, das divindades. O Senhor Jesus Cristo diz: não sejam como os pagãos, que continuam falando, e no muito falar acham que serão ouvidos. Não sejam como eles. Versículo 8, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vejam que Jesus não estava condenando aqui longas orações, ou orações persistentes. A própria Bíblia nos ensina isso. Por exemplo, em Lucas 6, quando o Senhor Jesus Cristo, o texto diz que naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus não está condenando orações longas ou insistente, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina em Lucas 18, na parábola do juiz iníquo, quando diz: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Não, Jesus não está condenando quando fala do muito falar dos pagãos. O que Jesus está nos ensinando é que não é o método que alcança a graça de Deus, não é o método da oração, não é o tipo de oração, as palavras específicas. Não existe palavra-chave na oração para desbloquear alguma bênção da parte de Deus. Não existe. A oração não foi feita, por exemplo, para alcançar o perdão dos pecados como penitência. Isso é um absurdo. É desvirtuar, é diminuir aquilo que nos foi dado. Em Cristo Jesus fomos salvos. Não é repetir 3 vezes essa oração e 2 outras vezes para que os nossos pecados sejam perdoados. Eu não sei quantos de vocês percebem isso, mas, por exemplo, nos esportes, principalmente no jogo de futebol, quando o time está no vestiário, e normalmente antes de começar o jogo, eles oram esta oração, quase que como num mantra. E depois vão ao campo e fazem barbaridades, xingam, chutam. Em um episódio recente, algumas torcidas, por conta de um terrível acontecimento da morte de um jogador, conclamaram os torcedores para que em exato momento fosse cantado o Pai Nosso no estádio em homenagem àquele rapaz. Triste acontecimento. Mas essas mesmas pessoas, ao saírem do estádio, tacam pedra umas nas outras, saem dando paulada, utilizando drogas, entorpecentes. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou não foi para isso. Não é um amuleto. Não é um amuleto para que consigamos uma graça. Mas muitas vezes é assim que tratamos a oração do Pai Nosso ou a nossa vida de oração. Mecânica. Uma oração mecânica. Café da manhã, almoço e jantar. Ou quando vamos dormir.
E vejam, eu estou falando isso da nossa vida, Jesus está aqui falando com os seus discípulos. E nós devemos sondar o nosso coração e respondermos o quanto nós estamos aproveitando aquilo que Deus nos deu. Na verdade, isso revela, ou seja, não compreender a profundidade e a preciosidade da oração revela uma profunda falta de comunhão com Deus, pois nós acabamos procurando a Deus para falar sempre mais do mesmo. Quando nós não temos o que falar com o nosso Deus, isso revela a falta de comunhão com Ele. É quando você encontra alguém estranho no elevador e ou o tempo, se você é de São Paulo, o tempo, ou a política, ou alguma outra coisa, você torce para aparecer alguma notícia na tela do elevador para você poder falar. A questão é muitas vezes nós temos conversas com o nosso Deus dessa forma, mais do mesmo porque não temos profundidade na comunhão. Deus não precisa que recorramos a Ele para que Ele possa saber do que precisamos. Então por que orar? Se Deus já sabe tudo o que nós precisamos, como o texto diz, para que eu tenho que orar? Porque a oração nos foi dada não como um meio de mudarmos o coração ou a vontade do Senhor, mas para que o nosso coração seja moldado. Preste atenção, a oração não foi feita para nós mudarmos a vontade e os desígnios do Senhor, mas para que por meio dela o Senhor trabalhe o nosso coração. Deus não precisa descobrir o que precisamos, nós precisamos descobrir o que precisamos da parte do Senhor. E esse é o motivo pelo qual o Senhor então diz, orem assim. E aqui, na oração, que nós chamamos de a oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que um modelo de oração. Mas ela nos ensina os princípios que devem permear e estar constantemente nas nossas orações. Eu não estou dizendo que você não pode orar o Pai Nosso. É muito bom nós orarmos essa oração da forma com que nos foi dada, mas a questão é que precisamos dar um passo além disso e interpretar esta oração para que ela não se torne um amuleto. Interpretar esta oração e utilizar os princípios dela em todas as nossas orações. Este é um modelo, por exemplo, que nos ensina que Deus quer que nós façamos petições. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas não, com Deus eu só agradeço, não tenho nada para pedir, Não, a oração do Pai Nosso nos ensina isso, é uma frase de adoração e 6 de petições. A questão é como pedimos e o que pedimos ao Senhor. Não se trata somente de agradecer e adorá-lo, mas de pedir aquilo que nos convém. Também essa oração nos ensina o princípio comunitário que devemos ter. Nosso Pai, venha o pão nosso de cada dia. Quantas vezes as nossas orações se limitam só à nossa vida? E não ao nosso desejo de que o povo de Deus desfrute das mesmas coisas que nós desejamos. O quanto você ora por sua igreja, o quanto você ora pelo seu irmão, o quanto você ora pelo desenvolvimento do Evangelho, da proclamação do Evangelho, o quanto você se preocupa com o povo de Deus espalhado na face da terra. Ou é simplesmente um drive-thru, onde você passa e quer fazer só o seu pedido naquele momento? A oração do Pai Nosso nos ensina isso, que aquilo que pedimos para nós deve ser algo que caiba para todo o povo de Deus. Se o que você está pedindo não serve para o seu próximo, para o seu irmão em Cristo, algo está errado. Outro ponto que nós aprendemos é que esta oração nos ensina que a oração é muito mais bem aproveitada quando a interpretamos e aplicamos em nossa vida. E aqui alguns princípios que nós conseguimos ter neste texto através do ensino de Jesus. Que a principal finalidade da oração ou de qualquer outra coisa relacionada a Deus é a sua glória. Isso mesmo. A sua oração, quando você a terminar,
você tem que poder dizer que aquela oração foi para a glória de Deus. Eu acredito que isso vai filtrar um monte de coisa. Vejam, a sua oração, quando terminar, deve responder: ela glorificou a Deus, mas glorificar a Deus pelo quê? Pelo princípio da filiação. Pai nosso que estás nos céus. Nossas orações deveriam ser conduzidas pela segurança da nossa filiação em Cristo Jesus. Em Cristo recebemos a total liberdade, como eu disse, para nos achegarmos a Deus como nosso Pai. É isso que significa terminar, como eu disse, a oração em nome de Jesus. Filiação, Pai nosso que estás no céu. É a declaração da certeza de que Deus está nos ouvindo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, há a expressão de Deus como Pai. Em Deuteronômio 14, verso 1, nós lemos: vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Salmo 103, no verso 13, diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Em João capítulo 8, aprendemos também a respeito disso, quando Jesus conversando com os fariseus dizem: Deus é o nosso Pai. Havia uma compreensão de paternidade de Deus para com o seu povo, mas somente em Cristo abre-se uma nova perspectiva de orarmos a Deus como Pai. Já havia essa compreensão de que Deus era o Pai, mas em Cristo Jesus, quando Cristo nos ensina a dizer Pai Nosso, Ele muda a perspectiva da cultura do seu tempo e nos ensina que agora podemos nos achegar a Deus como nosso Pai. Devemos orar a Deus como Pai. Vejam, intimidade. Intimidade é o que o Senhor nos dá em Cristo Jesus por meio da oração. Mas Deus continua sendo quem Ele é. Pai nosso que estás no céu. Intimidade não significa igualdade, reciprocidade, mas também intimidade não significa a falta de intimidade. Deus é o nosso Pai, continua sendo santo, continua sendo soberano, criador de todas as coisas. Isso exige reverência, temor, tremor, respeito, mas não exclui intimidade. Como um pai que controla a sua casa, a qual seus filhos lhe devem respeito, mas que tem toda a liberdade de seus filhos se achegarem e abraçá-lo, a estar com ele. Quanto mais o nosso Deus. O Salmo de número 25, no verso 14, nos lembra disso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O princípio de filiação, quando oramos a oração do Pai Nosso, também deve permear todas as nossas orações. Santificado seja o seu nome, deve nos lembrar que o nome do Senhor deve ser distinguido em nossa vida. O que eu quero dizer? São petições. Aqui o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a pedir: santificado seja o seu nome. Mas como o nome de Deus será santificado? Quando nós desejarmos que o seu nome seja distinto de qualquer outra coisa em nossa vida. Vejam que essa oração está nos ensinando a pedir que Deus molde o nosso coração para fazermos determinadas coisas. Santificado seja o teu nome em minha vida, por meio da minha vida. Venha o teu reino. É o pedido a Deus para que o reino dele, que já veio em Cristo Jesus, agora seja expresso em minha vida. Que o mundo veja o reino em minha vida. E tudo isso são pedidos
o quanto temos pedido ao Senhor para que a nossa vida seja a manifestação do seu reino neste mundo. O quanto a nossa preocupação é que o nome de Deus seja santificado em nossa vida, por meio daquilo que falamos, por meio daquilo que pensamos, por meio daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Olha, se a nossa oração começar dessa forma, eu creio que muita coisa irá mudar no decorrer dela. Aquilo que pedimos, ou aquilo que deveríamos pedir, a forma como encaramos a nossa própria existência. Por isso, o princípio da obediência, seja feita a tua vontade, é um pedido para que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. É um pedido para que, Senhor, que a sua vontade seja a minha vontade, que a sua vontade seja aquilo que eu queira para mim. Mas muitas vezes nos achegamos a Deus simplesmente entregando os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós gostaríamos. Esquecemos de dizer: Senhor, primeiro a sua vontade. Senhor, primeiro, eu quero começar a nossa conversa dizendo que a sua vontade seja a minha vontade, mesmo eu não querendo fazê-la. Mude o meu coração, ensina-me a tua vontade, transforma o meu coração, transforma o meu desejo. Senhor, me dê o amor pela tua vontade. Em última instância, Senhor, me ajude a fazer aquilo que o Senhor me pede. Me ajude a fazer aquilo que o Senhor me pede, pois não é fácil. Quantas vezes não nos achegamos a Deus e dizemos: Senhor, está difícil. Senhor, eu não estou conseguindo. Muitas vezes temos vergonha ou medo de nos achegarmos a Deus e dizermos que não estamos conseguindo e que está sendo difícil demais, e pedir que a graça dEle nos alimente. Reconhecer o quanto temos errado. Seja feita a tua vontade. Sinceramente, eu creio que muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso sem interpretá-la da forma com que deveríamos. Muitas vezes, em muitas situações, como eu disse, o mundo assim o faz, tendo essa oração como um simples amuleto. Não, seja feita a tua vontade em minha vida. Isso nos leva ao princípio de dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina a desejarmos ser dependentes dEle. Veja, novamente é um pedido. O Senhor nos ensina a pedirmos para dependermos dEle, a pedir que o nosso coração seja moldado na segurança dessa dependência a cada dia. Quantas vezes as nossas orações não reconhecem que precisamos dessa graça a cada dia? Senhor, guia-me neste dia. Senhor, eu estou dependendo do Senhor neste dia. É nesse dia que eu quero experimentar de comunhão com o Senhor. Mas isso só vem por uma oração que busca o Senhor em sinceridade e não de forma mecânica. O pão mencionado aqui não se trata apenas de comida, mas de tudo aquilo que é necessário para a preservação da nossa vida. Não estamos errados em pedir coisas materiais. O problema é quando a nossa segurança está naquilo que recebemos e não na mão de quem nos dá. Você pode pedir ao Senhor o que você quiser, desde que você passe por esses filtros que nós já mencionamos. Mas a questão é quando a nossa segurança está naquilo que iremos receber e não na mão de quem dá ou não dá. Dependência do Senhor. A oração do Pai Nosso nos ensina que a nossa oração, seja qual for, deve permear o princípio de dependência. Ter em nossa vida de oração, ou ter uma vida de oração constante, de desejo por dependência do Senhor, molda o nosso coração a ser um coração contentado. Contentamento.
Não existe contentamento sem intimidade com Deus. Você não vai conseguir desfrutar de contentamento se a sua vida de oração não for uma vida que busque a dependência do Senhor. Contentamento. A luta contra as nossas ambições, o nosso coração é rápido para se desviar da dependência do Senhor e buscar aquilo que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso conquistar. E muitas vezes a nossa oração volta a ser aquela oração mecânica. O Senhor nos ensina também o princípio do perdão. Jesus está tratando aqui, e vejam que na oração do Pai Nosso, o único ponto que o Senhor Jesus Cristo volta para explicar é este ponto. Quando ele termina a oração no versículo 13, o versículo 14 e 15 retornam a este ponto. É o ponto que o Senhor Jesus Cristo achou que precisaria, e realmente é onde o nosso coração mais tem dificuldade, em pedir que o perdão a nós seja dado da mesma forma com que concedemos. E aqui Jesus não está ensinando a questão do mérito. Se eu perdoar, eu posso exigir perdão. Não. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que quando nos colocamos diante de tudo isso que vimos, o nosso perdão, o princípio do perdão que recebemos, também é o princípio que norteia o perdão que nós concedemos. Ao olhar para a nossa vida, ao nos ajoelharmos, ao orarmos o Senhor e pedir perdão, e compreendermos que esse perdão é dado em Cristo Jesus, o que o nosso Senhor está ensinando é que não há como você abrir os seus olhos, sair e não desfrutar ou não conceder perdão a outra pessoa que é tão pecadora quanto você. É como se você dissesse: eu tenho créditos para não perdoar essa pessoa. E aí você olha para Jesus ou para Deus, a sua condição, e Deus fala: você não tem crédito nenhum. Como credor incompassivo, que teve a dívida perdoada, mas não perdoou a dívida de uma pessoa que lhe devia muito menos. Nossa oração deve ser carregada de humildade e humilhação de quem somos, para que sejamos moldados a oferecer este perdão àqueles que precisam da nossa parte. E por último, o princípio da proteção ou o princípio da santificação em nossa vida. Aprendemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra usada para tentação é a mesma palavra usada para provação, é a mesma palavra. Em Tiago, se você for no livro bíblico em que Tiago escreve a respeito disso, ele usa essas duas palavras. No capítulo 1, no verso 2 e 3, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. A alegria por passar por provações. Só que ele também diz: ninguém a ser tentado diga sou tentado por Deus. É a mesma palavra, tentação e provação. Isso porque essa terminologia é muito mais uma distinção feita da nossa parte para identificarmos a intenção do fato, mais do que propriamente o fato em si. O que eu estou querendo dizer é que a provação é um caminho para a tentação. Elas estão na mesma circunstância. As provações pelas quais passamos têm todo o potencial de se tornar uma tentação quando caímos. Vejam que da parte de Deus, Deus dá a aprovação para fortalecer a nossa fé, mas ao cairmos, caímos em nossas tentações. Deus a ninguém tenta. Passaremos por dificuldade, por provações, mas por isso a oração nos ensina a pedir novamente para que o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal, e esse mal é o nosso próprio eu. É como se disséssemos: Senhor, primeiro nos guarde de nós mesmos e daquilo que nos cerca. Mas isso só acontecerá se você compreender quem você é e quem Deus é.
se na sua oração, se na sua vida de oração, você nutrir, desenvolver e manter constante vida de santificação ou de desejo por santificação, de dar nome aos seus pecados. Normalmente gastamos tempo pedindo quase que uma lista: Senhor, olha, primeiro isso, aquilo, perdoe os nossos pecados, amém. Tente fazer o contrário, tente fazer uma lista dos seus pecados, dar nome aos seus pecados, dizê-los em voz alta na sua oração para te humilhar e buscar o perdão do Senhor. Vejam que oração que o Senhor Jesus Cristo nos dá, molda o nosso coração para experimentarmos uma verdadeira experiência com Ele. Livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, precisamos nos santificar, e vida de oração é uma vida de santificação. Não há como você ter intimidade com Deus se você não tiver uma vida de oração. Este é o ponto. Porque é por meio da oração que o Senhor nos concede este tempo de intimidade. Fale, chore, se alegre, converse, exponha toda a sua indignação diante do Senhor. Deixe o Senhor trabalhar a sua vida por meio da oração, não despreze a oração. Ela é um resultado da cruz de Cristo. Ela é um resultado que está em suas mãos a todo momento. Ore, ore, se dedique à oração, não trate simplesmente como um amuleto. E quando orar a oração do Pai Nosso, interprete-a em seu coração. Quando se sentir distante do Senhor, ou com dificuldade de falar com o Senhor, ore a oração do Pai Nosso, interpretando-a da forma como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo estava sentado com os seus discípulos. Neste momento, os seus discípulos perguntaram: o Senhor nos ensina a orar como convém. O Senhor mostra os riscos da hipocrisia. O Senhor mostra os riscos de acharmos que podemos determinar como falamos com Ele, para então nos ensinar, nos dar esses ricos ensinamentos de como devemos fazer. Eu gostaria que agora nós fizéssemos a oração do Pai Nosso, não como uma reza, não como um rito, não como um amuleto, mas que você fizesse essa oração interpretando-a segundo a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar todos em uma só voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.